É óbvio, ninguém vai falar do trabalho do Luxemburgo hoje, mas vai se falar sim da diretoria, como o Flávio Prado bateu muito ontem, e também nos jogadores, como eu falei e fiz questão de citar. Jogadores, muitas vezes a gente quer achar uma justificativa e diz que é um time envelhecido. Não é tão envelhecido assim o time que entrou em campo ontem, onde saiu o Fábio Santos, entrou o Matheus Bidu, foram ali os mais experientes, Fagner, Cássio e Gil. Do meio pra frente, não tinham, o Juliano, 32 anos, mas você tinha Maicon, você tinha Yuri Alberto, você tinha Fausto Vera, você tinha Roger Guedes, você tinha o Adson. A desculpa não é velhice, não é time só envelhecido, é um time de jogadores que não estão jogando bola, principalmente alguns que recebem muito bem pra isso, como o Maicon, como o Yuri Alberto. Cadê o Yuri Alberto? Que o Corinthians pagou uma fortuna em euros para tirar o Yuri Alberto da Rússia, e o Yuri Alberto, desde que foi contratado, comprado, não joga bola. E o Maicon, a gente vai mostrar depois o desabafo dele também. O cara teve peito para botar a cara depois do jogo, chorou, se emocionou, assumiu a culpa, mas que também não vem jogando. Então, tem que se questionar também jogador. A principal culpa é de quem, Vanderlei Nogueira? Diretoria, eximindo aí Vanderlei Luxemburgo, que bancou o Fernando Lázaro quando não poderia se bancar ainda, tirando também a culpa do Fernando Lázaro, ele foi jogado ali, ou a culpa é dos jogadores, a principal culpa, além da diretoria também pagar muito caro por jogadores envelhecidos, que é outro erro, né? Boa tarde para você, Osmar, boa tarde aos companheiros e aqueles que nos acompanham. Olha, eu não estive no Canelada, mas claro, acompanhei o efervescente Canelada de ontem. Eu só queria dizer uma coisinha para explicar. Primeiro que no ranking de lambanças, lidera com folga a diretoria do Corinthians, já respondendo a sua pergunta. Pronto, agora já está liquidado, não precisa esticar isso. A principal culpada para você é a diretoria. Líder do ranking absoluto. Agora já passou para o dicionário, né? Pelé da lambança naquele negócio. No ranking do Corinthians, sem dúvida, né? E não precisa nem elencar o que aconteceu nos últimos tempos e nos últimos anos. Essa é a primeira coisa. Mas vamos para a sua pergunta, o que interessa. Claro que o Luxemburgo não tem absolutamente... Aliás, não teria nada a ver com a vitória e não teria nada a ver se o time tomasse uma trombada. Foi o que aconteceu e ele fez até... E ele até foi verdadeiro. Ele falou, olha, eu podia... Ele disse, né, antes do jogo, poderia ficar na tribuna, é assim que... O hábito é esse, chega o técnico horas antes, senta na tribuna, assiste lá e normalmente vê a tragédia lá embaixo. Ele disse que queria sofrer junto. E fez isso mesmo, foi lá para o campo e acabou. Ele não tem nenhuma participação nesse momento, ele vai ser cobrado um pouquinho mais para frente se ele permanecer trabalhando no Corinthians. O tempo é o senhor da razão, de uns tempos para cá eu fico muito feliz com isso, porque eu acho muito justo. Os jogadores começam a ser cobrados. Não são só os técnicos que ficam com o bumbum na janela e são jogados lá no abismo. Muitas mudanças são justas, a gente até entende, a coisa não prospera, mas outras não. Né? Mas o normal, entre aspas, é jogar o técnico no abismo. Mas os jogadores precisam ser cobrados. Mas é aquela pena de morte, aquela pena perpétua, não é nada disso. A gente sabe, viu jogadores atuando, muitos jogadores atuando, que podem render mais do que rendem. Isso, não só no Corinthians, mas em todas as outras equipes, na maioria das equipes. No caso do Corinthians é a mesma coisa. Alguma coisa está faltando lá. Ou mais condicionamento físico, mais aprimoramento, o time chega e não coloca a bola para dentro. Tem uma série de coisas. Tecnicamente o Corinthians tem pecado faz muito tempo e está quase igual ao São Paulo. Quando vai para o jogo, o torcedor do Corinthians sofre. Ele, ganhando ou perdendo, o torcedor do Corinthians sofre. E ontem foi, mais uma vez, o que aconteceu. E para fechar, para não esticar, porque nós vamos falar muito sobre o assunto, o Osmar colocou a idade e tal, alguns veteranos. Esse etarismo, eu acho ridículo, porque você pode encher a mão com jogadores com mais de 30 anos que estão deitando e rolando por aí. Atenção, não é esse negócio, um tem 32, o outro tem 33, talvez seja isso. Cara,
Pede para a nossa atenta... Pega o Hulk, pronto. Principal exemplo, Hulk. Mas pega o cara que... Quantos anos tinha o cara de ontem, Nilson, que você falou várias vezes? 42. Olha lá. Pereira não. Atenção, ele saiu do asilo para jogar e olha o que aconteceu. Trouxe 2 netos. Então, atenta produção, podia passar 10 nomes aí para você. Você não vai ter tudo isso na cabeça, nem eu tenho aqui agora. Jogadores com mais de 30, 32 anos que não estão decepcionando. Olha, não precisa nem na Europa, porque aí é covardia, né? Mas aqui que não estão decepcionando. Então não é esse etarismo bobo. Agora, tem alguns jovens que não podem passar na porta do clube. E tem alguns mais veteranos que já deviam ter parado, a gente entende. Mas não é um prato pronto, ó, passou de 32, tira. Passou. Não é assim. Tem gente que funciona. Mas o negócio, né, Vanderlei? O questionamento é que a diretoria contratou os jogadores com nome, jogadores ídolos, mas que já não estavam na sua melhor fase. Aí, que tem? Esse é o questionamento, não é a idade apenas. Se tivesse lá com 30... Se o Gil tivesse no auge, o próprio Paulinho tivesse no auge, com a idade que eles têm e contratasse, ok. Mas eles já estavam mostrando que eles não eram os mesmos jogadores. Mas uma coisa... E a diretoria contratou caro mesmo assim. Mas uma coisa é contratar o nome... e não avaliar. Mas esse Marcelo, por exemplo, ele está machucado e tal, mas ele veio. No primeiro jogo, o cara mostrou o que pode fazer. O Suárez, por exemplo, ele não é o Suárez da Europa, mas o Suárez veio, está deitando e rolando aí. Você não gostaria de ter um centroavante como o Suárez? Então não é esse negócio. O cara pode estar no esplendor, mas o nível técnico que ele vai trazer para o Brasil, para o futebol brasileiro, é o suficiente para ele poder brilhar um pouco. Então, o etarismo, não, eu acho assim, ridículo. Sabe? Vamos contratar um cara sub-12 porque não sei o quê. Não sei se vai rodar. Essa pode é outra render coisa. em outro clube. Não, isso. O Grêmio, por exemplo, quantas vezes... O Corinthians é um exemplo, claro. Então, mas o maior Grêmio... exemplo do Corinthians é o William. Então, o Grêmio... O William é o maior exemplo do Corinthians. O William é um jogador que a gente sabe do potencial, da qualidade, da categoria, da história. Eu não gosto de contratar jogador pela história. Vamos trazer o cara pela história. Não, você tem que ver como é que está o cara agora. O William não conseguiu jogar no Corinthians. Ele não conseguiu jogar no Corinthians. Não conseguiu. Então o William não fez uma partida sequer que prestasse no Corinthians. Né? Com todo o potencial dele, com toda a qualidade. Então o problema é o grupo. É um time que não está formado. É engraçado. Os jogadores estão jogando menos do que podem. Sim, agora, isso faz tempo. Sim, então, alguma coisa acontece. Mas o time... Será que é a idade? Eu não sei se é a idade. Você não vê um time funcionando. O Corinthians, para mim, é claro isso. Ontem, na hora que começou o jogo, 10 minutos que começou, pergunta ao Vampeta. Eu estava lá, perto de você. Passou pro repórter ali, eu falei pro Vampeta, vai perder o jogo, Vampeta. Claro, a gente tem tantos anos fazendo esse negócio que você aprende. Falei, vai perder o jogo. Falei, óbvio que vai perder o jogo. Outro time, você vê um time dentro de campo. Você vê o cara sabe onde é que está o companheiro, onde é que ele vai tocar, time agrupado. O Corinthians é um bando espaçado, sem render nada. É esse o Corinthians. O Corinthians é um bando de jogadores espaçados que não rendem absolutamente nada. Então, o cara que assumiu o Corinthians, hoje é uma gelada com esse elenco. Sinceramente, a gente tem que agradecer muito a história desses caras, que história não se joga no lixo. Etarismo eu acho uma das maiores besteiras do mundo. Muito. Isso é uma das idiotices, a palavra de moda, né? É uma das idiotices que empresas usam, muita gente usa. É uma coisa ridícula, grotesca, sabe? Você avaliar o cara pela idade. Você tem que avaliar o cara pela condição profissional que o cara tem ou não. Não pela idade dele. Isso é ridículo. E muita gente usando isso. Mas esse grupo do Corinthians, você tem que agradecer o que esses caras fizeram ao longo de toda a carreira e tentar dar uma rejuvenescida do grupo, trazendo novos jogadores para o Corinthians, porque a sensação que eu tenho é que esse grupo deu o que tinha que dar. Eu não consigo enxergar uma evolução nesse grupo atual do Corinthians. Então, quando eu falo aqui, o Corinthians às vezes está fora da Libertadores, vou repetir, corintiano, não adianta ficar bravo, corintiano. O Corinthians está fora da Libertadores da América. Mas tem outros jogos pela frente. Tá bom, vai perder para o Argentino Júnior lá na Argentina, vai perder para o Del Valle de novo. Está fora
da Libertadores da América. Isso para mim é claro, futebol não tem muito que ficar com as quais e nem em cima do muro. Grava isso aí, hein, Kaique? Claro. Grave isso aí, Mas grava essa declaração. Se acertar, você vai pôr também. Se acertar, a gente bota também. Claro que se errar é mais gostoso. Errar é o carnaval. Mas se acertar, a gente coloca também. É o Nilson César bancando. Corinthians já está fora da Libertadores. Lógico que está. É bom registrar. O que eu queria dizer é o seguinte: você não acha que é muito mais valioso para o Corinthians o Luxemburgo recuperando esses caras? Ah, não tem mais recuperação. Não adianta forçar. É uma laranja chupada. Não funciona mais. Isso é igual. Sabe, isso eu não quero falar, quase que eu falo uma bobagem aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: isso é moleza. Certo? É moleza. Manda embora o Gil e contrata um cara lá. Isso daí, tudo bem. Se você coloca o Cone do Flávio Prado, e se essa for a receita, ele vai fazer isso. Manda o Gil embora e contrata o maior zagueiro que você vê por aí e enterra mais financeiramente o clube. Certo? Tudo bem. É uma solução? É. Mas não acha que a solução melhor para a instituição é um técnico veterano, experiente? Eu não estou dizendo que ele é o Guardiola hoje, estou dizendo que ele tem rodagem, é um cara que já viu tudo na vida, até essas confusões que o Corinthians está vivendo. Para ele, isso não é nenhuma novidade, ele já viveu todas as turbulências que você pode imaginar, na justiça, fora do campo, dentro do campo, é isso ou não é? E todo mundo reconheceu que no período que ele teve no auge, foi o grande técnico brasileiro. Então, não é um cabecinha de ostra que o Corinthians contratou sem querer, porque ela deve ter sido a 15ª opção. Mas não importa. E já imaginou se ele tiver um pouco de tempo e recuperar? Vai dar tempo para classificar? Vou mais ou menos na linha, não sou radical como o Nilson, mas será um milagre a classificação, na minha visão. Agora, estou arrumando adeptos. Não, adepto não, mas a milagre, o Corinthians já ressurge. Você fala toda hora, ressurge das cinzas. Não, o Piperno mesmo. O Piperno falou aqui, acompanho o relator. Ele já disse desde ontem, Wilson, que ele também acha que caiu em outra. Tem gente falando Piperno e Pilhado já estão de boa. Amigo, aqui não tem palhaço, não. Aqui não tem frouxo. A gente debate, a gente briga no programa, mas a gente é amigo. Eu tô cagando pro debate do programa, é óbvio que a gente tá de boa e sempre vai estar de boa, porque aqui não tem Nutella. Amigo, mas eu vi soco no corredor. Aqui o debate é raiz, amigo, não tem essa brincadeirinha, não. Cada um fala o que pensa, por isso que a Jovem Pan é legal. Não tem ali alguém no seu ponto falando o que você tem que falar. Cada um fala o que pensa. E é por isso que gera debate. Agora, você falou que o Nilson, que você acompanha o relator. O cara avisou aqui no ponto pra você parar de falar isso. Ah, tá. Então você tá afirmando que o Corinthians já tá fora. O Vanderlei diz que é só um milagre. Eu digo que, claro que hoje o Argentino Júnior e o Independente Del Valle são os favoritos do grupo. Óbvio, pela situação da tabela. Mas eu não acho impossível pro Corinthians, porque, pra mim, Argentino Júnior e Independente Del Valle não são esses bichos-papões todos que vocês estão falando. O Independente Del Valle... O Independente Del Valle é um time que ganhou pra mim do São Paulo, que não jogou nada numa final de Sul-Americana. Aí dizem, nossa, ganhou a Sul-Americana. A Sul-Americana é a Série B da Libertadores. A Sul-Americana só tem baba. Tem baba doidado na Sul-Americana. Aí depois ganhou do Flamengo. E foi um vexame do Flamengo. E agora? Eu falo. Mas agora está no grupo. Seu dedinho. Não dá pra gente considerar também o Independente Del Valle um bicho, papão. Dá pro Corinthians ganhar. Olha o seu dedinho. Dá. Eu conheço esse dedinho aqui. Quando o dedinho vem pra cá, faz esse dedinho. Então, peça esse dedinho só pra te falar. Só pra te lembrar. Só pra te lembrar. 2014 pra cá. 11 vitórias do Del Valle, 11 em cima de grandões, 2 vezes do seu Flamengo, 2 vezes do Grêmio, 2 vezes do Corinthians, 2 vezes do Atlético Mineiro, 1 vez do São Paulo, 1 vez do Botafogo e 1 vez do América. Esse falou é o time lindo, que você tá... falou lindo. É um destruidor. É um destruidor. É um destruidor. É um destruidor. Vice-campeão da América é um destruidor. O Once Caldas já foi campeão da Libertadores e também é um nada pro futebol sul-americano. Como você é ridículo. Agora, é o que eu falo. Eu também não acho o Independente Del Valle esse bicho papão todo. É chato. Mas dá pra ganhar. Não é dizer que você vai lá na Bombonera. O Palmeiras foi lá e ganhou. É lógico. Palmeiras foi lá e ganhou. É lógico. Mas dá pra ganhar. Não é esse bicho papão todo. É claro que o Corinthians não é mais favorito às vagas. Mas também não é dizer, nossa, já tá fora. Nossa, é impossível.
Vamos Eu fazer não a acho. apostinha? É uma coisa. Não, a aposta nessa é óbvio que não. Primeira coisa. Mas, porra, impossível Como não é que o Corinthians pode se classificar e ganhar esses 2 jogos fora, considerando que o time do Corinthians hoje é um timinho? Não dá. Quando eu falei algum tempo atrás que é quase o nível do Ituano que eliminou o Corinthians. que isso, cara? Aí O jogo jogado. Vocês Não é, incorporam um personagem. o jogo jogado não Você é quer dizer que isso. o Corinthians é quase igual ao Ituano. O jogo jogado hoje não tem muita diferença. Você pega o Corinthians, o Vitória da Bahia, o Criciúma lá na Série B e põe os 3 para disputar um triangular. E um ganha, Olha, um ganha então, outro. o negócio é o seguinte. Uma vez, faz muito tempo isso, eu sou alguém de memória boa, eu sempre fui fã desses 3 caras aqui. Outro dia eu até lembrei o Vanderlei Nogueira de uma edição de uns 1000 anos atrás do Pique na Pan, lá que fazendo uma bela entrevista aí sobre finanças do Palmeiras. Uma vez, deve fazer uns 20, 25 anos, estava o seu Flávio Prado apresentando o seu programa de futebol internacional no sábado, falando sobre um personagem chamado Johan Cruyff, citando que esse personagem um dia, numa biografia, que depois até eu li um pedaço, perdi, mas ele citava o seguinte, que uma das coisas essenciais para um time de futebol era ter fome. Para o jogador de futebol, ele precisa ter fome de bola, precisa ter fome de vida, porque ele precisa pensar em fazer a carreira dele. Falava, jogador bom, jogador com fome. Exatamente, isso aí. Cadê a fome do Corinthians? Está todo mundo empanturrado, milionário, e aliás, com todos os méritos fizeram, né? Por isso, tem lá jogador com 2 Copas do Mundo, que jogou em times importantes do mundo. Esse time não joga mais nada. Então, falar, tem que fazer uma reformulação para amanhã. Isso é fácil, como disse o Vanderlei, porque, inclusive, tem uma questão contratual, tem gente que tem contrato até o fim do ano, não pode mais contratar. Como é que vai mandar esses caras embora e não repor? E como é que vai pagar a multa? Então, isso está fora de questão. O Corinthians vai ter que se acertar com aquilo que está lá. Isso aí. Com aquilo que está lá, dá para formar um bom time de futebol ainda? Depende de quem comanda. O Corinthians do Vitor Pereira, que a gente inclusive criticou demais aqui, e com toda a justiça, porque ele não foi brilhante no Corinthians, foi um fracasso no Flamengo. Esse Corinthians, com o mesmo elenco que está agora, mesmo elenco, foi 4º colocado do Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil e quartas de final de Copa Libertadores. Não foi brilhante, mas foi pelo menos competitivo. Puxando um pouquinho, com menos que isso, o Silvinho ficou em quinto. O Silvinho ficou em quinto. Então, como é que esse time de hoje virou saco de pancada? Perdeu 5 dos últimos 7 jogos em um negócio que, para mim, é coisa de Guinness Book, com 4 técnicos diferentes. O Corinthians vem de 5 derrotas quase que consecutivas com 4 técnicos diferentes. Perdeu com o Lázaro, perdeu com o Cuca, perdeu com o Danilo e perdeu com o Pode ser uma Luxemburgo. estratégia, né? Tem técnico que muda time, o Corinthians muda o técnico. Mas É uma você leva- estratégia. eu tava pensando- Pra confundir o adversário. Eu tava Quem pensando- será o técnico no domingo? E troca, que era surpresa. Pode ser. Eu tava Pode ser uma pensando naqueles estratégia times que- revolucionária que a gente não percebeu ainda. Sabe aquele time que reveza o jogador que faz falta? Então, o Corinthians reveza o técnico técnico. que perde. Quem será domingo o técnico do Então, Corinthians? assim, Parece- é evidente que é uma pouca vergonha. Não, mas tá um só monte de faz jogador uma ressalva empanturrado. que isso aconteceu em razão de uma atipicidade no caso Cuca. Mas o Nilson já vinha mal Né? antes. Só aconteceu por Mas isso. o Nilson já vinha mal antes. Sim, mas Era o treinador muito foi o cedo escolhido, também. foi o Cuca. Sim, é uma, Não, uma treinador mas tinha sido veja, escolhido, tudo bem. Mas assim, por que o Corinthians foi atrás do Cuca? Porque vinha mal. Perdia com o Foi Lázaro. buscar um grande treinador. Então, ó, terminou o ano, ficou sem técnico, o Vitor Pereira, enfim, perdeu para a sogra lá do Vitor Pereira. Aí vem o Lázaro, enfim, não dá certo. Aí vem o Cuca, aconteceu tudo isso. Aí vem o Danilo, perdeu, vem o Vanderlei, perdeu. E veja, olha para quem o Corinthians está perdendo. Eu não queria pautar nada, não, mas eu queria saber a tua opinião e a do Pilhado sobre esse negócio do Cuca aí. Eu acho que... Não, acho que seria legal debater isso aí. Mas a gente debate de novo. Só que ontem deu essa treta porque eu disse que eu não mandaria o Cuca embora. E o Cuca não foi mandado embora, ele pediu pra sair. Ele pediu pra sair. E eu acho que parte da torcida do Corinthians, e foi isso que eu fiz questão de deixar claro, que não foi a torcida inteira, fez essa forçação pro Cuca sair, e o Cuca seria o melhor treinador em campo pra esse Corinthians. Ah, o Vanderlei não pode dar jeito? Acho que pode. Agora, o Cuca seria o melhor treinador. O Nilson queria falar Mas ele sobre foi isso lacrado, foi lacrado. também. Teve lacração. O que você sim. pensa sobre isso, Piperno, por favor? Acho que é importante colocar os dois É lados. importante, sabe por quê? Porque eu e Piperno, a gente tem coragem. Você é frouxo, aí você fala uma coisa atrás das câmeras e aqui você não fala.
Então, Fala mas agora, então. Não, porque eu sou frouxo, eu quero ouvir o Piperno. Fala, Piperno. Eu acho importante esse debate. Eu acho que o debate leva ao esclarecimento. Eu acho que disparado o Cuca seria o melhor treinador do Corinthians. Disparado.